Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Universidade Wetzlar. Meu nome é Caio Nogueira, eu sou analista de qualidade e treinamento da Wetzlar Energia e hoje a Universidade Wetzlar é sobre práticas e políticas sobre a LGPD. Tenha uma ótima aula. Muito bem, então, dando início a mais uma Universidade Wetzlar, vamos agora para o nosso conteúdo. Quais seriam as sugestões iniciais que eu deixo para esse conteúdo de LGPD? Aqui na Universidade Wetzlar nós já tivemos 2 encontros relacionados a esse tema de proteção de dados, sendo o primeiro a aula 19 e a segunda a aula 29. Então a primeira foi do Dr. João Alvarenga, que ele tratou do NDA, que é aquele contrato de confidencialidade entre um colaborador e a empresa, no caso aqui o Grupo Wetzlar. Então aqui tratou de toda a confidencialidade acerca dos dados internos da nossa empresa, com relação aí à pessoa jurídica, aos nossos dados sensíveis internos. E na aula 29 a gente trouxe o Caio Ferragutti, que é o CEO da Ferragutti Soluções, que é o nosso terceirizado responsável pelo TI aqui dentro. Ele pôde trazer um pouco da perspectiva, da visão dele sobre segurança de informação. Aí 100% digital, aí 100% relacionado à nossa rede interna. Então a gente tem essas 2 aulas prévias, que a gente pôde ter um contato a mais aí e ter um panorama básico sobre esses 2 temas. E aí já entrando no nosso assunto de hoje também, aproveitando, para falar de fato da LGPD, né, que eu sugiro que vocês consultem o material original, no caso a lei, assinada lá em 2018, que eu vou colar aqui rapidinho, que é a lei número 13.709, que trata justamente dessa confidencialidade de dados pessoais, de dados de uma pessoa física dentro de uma corporação, dentro do estabelecimento de uma pessoa jurídica. Então vai tratar justamente dessa confidencialidade, desse tratamento de segurança que é necessário se ter quando se trata de dados pessoais, seja ele aí colaboradores, seja ele aí qualquer pessoa que esteja envolvida no ecossistema da Wetzlar Energia e do Grupo Wetzlar como um todo. As motivações é justamente amparado no Grupo Wetzlar e na implementação da LGPD e de suas políticas aqui internamente. Nós estamos passando por uma fase de amadurecimento nesse assunto, de estabelecimento de políticas mais claras e mais presentes no dia a dia dos nossos colaboradores e, como eu havia dito, do ecossistema como um todo, né, candidatos a vagas, pessoas que de alguma forma cedem os seus dados para dentro da nossa empresa, interagem no nosso site, de alguma forma a gente coleta o comportamento deles. Então tudo isso é deixado muito às claras e a gente tem plena noção da finalidade da empregabilidade de cada um desses assuntos. Então é por isso, justamente por essa fase de amadurecimento desse assunto, que eu estou trazendo esse bate-papo aqui para hoje, o tema de LGPD para a Universidade Wetzlar. Então nós estabelecemos o Comitê de Governança de Proteção de Dados, do qual eu faço parte com muito orgulho e muita responsabilidade. Nós estamos passando agora, né, inclusive esse encontro aqui de hoje faz parte dessa política de treinamentos que será feito aí com uma certa recorrência, trazendo sensibilizações, né, sobre esse tema, conceitos básicos, para nós entendermos de uma forma ampla de como operacionalizar cada um desses dados sensíveis que nós temos contatos diariamente. E, inclusive, fazer a gestão de riscos, né? Se a gente está falando dessa possibilidade de lidar com dados, de ter esse material em mãos, essa matéria-prima, por assim dizer, nós temos que fazer o gerenciamento dos riscos. Então, se a gente fosse pensar no RH, no marketing, no financeiro do Grupo Wetzlar, certamente nós estaremos lidando com um grande volume de informações sensíveis, né, de informações de pessoas físicas. E é justamente aí que trata, né, que vem esse escopo da LGPD de uma forma geral, quando ela foi pensada na sua forma original, vamos dizer assim, lá na Europa, através do GDPR, que é esse órgão aí que está falando sobre a regulamentação geral de proteção de dados lá no continente europeu, que foi assinado lá em 2016. Então, esse movimento vem tomando força desde o início dessa década, porém foi em 2016 que se concretizou a assinatura do GDPR e o estabelecimento dessa regulação como um todo, para que num segundo momento, para que em 2018 a gente viesse encontrar aqui no Brasil o correspondente ao GDPR europeu, que seria a nossa própria Lei Geral de Proteção de Dados, que foi
assinada em 2018, como eu havia dito anteriormente. Só para ter em paralelo aí como a nossa lei foi plenamente inspirada e baseada nessa regulamentação europeia. Então vamos lá, partindo então para as definições mais básicas, né, falando, poxa, tá, então o que é de fato um dado pessoal, o que de fato é um dado sensível, né? Então vamos começar pelas definições básicas. Um dado pessoal é quando você consegue atrelar um código, uma informação a uma pessoa diretamente, né? A gente consegue conectar essas duas coisas diretamente, isso se torna um dado pessoal. Então a gente tem tanto um dado pessoal explícito quanto implícito, tá? Essa diferenciação vem justamente no exemplo que eu procurei trazer. CPF, RG e nome, nós temos a conexão direta desse código, desse símbolo com uma pessoa. Então diretamente a gente faz essa associação. Eu, Caio, portanto, o nome Caio está dizendo respeito diretamente à minha pessoa. Enquanto se eu fosse falar, poxa, um engenheiro eletricista, e eu tivesse numa sala presente, né, que a pessoa tivesse falado, tem algum engenheiro eletricista aqui, e eu me identifico como tal, eu me identifico como engenheiro eletricista, isso passa a ser um dado pessoal meu, de forma implícita associou-se. Engenheiro eletricista com a minha pessoa, no caso. Então passa a ser aí uma classificação, uma categoria de dado pessoal. Essa aí de forma mais implícita, viu que não dá para fazer diretamente a associação de Caio, né, da minha pessoa com o engenheiro eletricista. Então só para diferenciar basicamente, mas o que nos interessa de fato é quando a gente tem um dado pessoal sensível, que é essa segunda definição que eu trouxe, que é onde a gente começa a entrar num campo mais sensível, campo mais de humanidades, que a gente começa a entender como um dado pode ser empregado para a segregação de um conjunto de pessoas ou de um elemento único de pessoa. Portanto, se a gente começa a entender, por exemplo, a etnia de uma pessoa como uma forma, a gente começa a empregar esse dado como uma forma de segregação para, por exemplo, uma venda de produto ou, por exemplo, para um tipo de anúncio para um determinado segmento de pessoas, seja ela a partir do âmbito religioso, político ou étnico, já começa a entrar numa parte mais sensível, então já começa a ser empregado o conceito de dado pessoal sensível, e aí sim a gente precisa ter mais controle ainda, mais cuidado ainda da forma com que está sendo empregado esse tipo de dado, tá certo? E aí, por fim, eu trago uma definição juntamente com um processo, tá? É um mix dos dois aí, que seria um dado pessoal que foi anonimizado. O que é uma anonimização? É um processo pelo qual um dado pessoal, muitas vezes sensível, tá, acaba passando dentro de uma empresa para que seja desvinculado, para que seja de alguma forma aí desassociado uma pessoa de um dado sensível que ela possa ter. Então é como se a gente estivesse colocando uma senha nessa informação e jogasse fora a chave dessa senha para que a gente não consiga mais reverter o caminho e para poder associar, por exemplo, Caio com a opção religiosa dele, a gente conseguiria abrir esse elo, por assim dizer, a gente dentro de uma base de dados, né, pensando agora já em banco de dados, que seria a forma de armazenar as informações, dentro de um banco de dados a gente estaria desassociando essas duas informações e não mais linkando elas de alguma forma. Então a anonimização é de fato você fazer um certo tipo de processamento dentro da sua equipe de TI, de desenvolvimento, para que essas informações sejam associadas e não mais correlacionadas, tá certo? Continuando aí com as definições de LGPD, gosto de trazer esses três âmbitos, né? Tanto o proprietário do dado, o controlador do dado e o operador do dado. O proprietário do dado é a própria pessoa que diz respeito àquele código. Beleza, então o proprietário não tem segredo. Controlador do dado é de fato a empresa responsável por aquele dado. Então se o titular, se o proprietário do dado cedeu essa informação a uma empresa, essa empresa passa a ser a controladora desse dado. E no momento que essa controladora do dado precisa realizar algum tipo de operação que ela não efetivamente realiza dentro das suas capacidades, ou seja, precisa terceirizar algum processo, normalmente o que a gente utiliza é sempre o departamento pessoal, que precisa fazer algum tipo de tratamento na hora de fechamento de folha ou algo assim, com um associado, com um terceirizado, que faria esse tipo de serviço para a sua empresa. Então você vai estar cedendo as informações pessoais para uma terceirizada que também agora
compartilha dessa responsabilidade sobre os dados, que aí ela é chamada de operadora dos dados. Ela está ali só para cumprir as ordens e compartilhar desse sigilo com a controladora. A controladora vai tomar as diretrizes, vai passar essas diretrizes para a operadora, enquanto a operadora ela vai simplesmente realizar a tarefa para a qual ela foi designada e encerra ali a operação dela e a responsabilidade dela, uma vez que ela efetivou de fato aquele serviço que ela estava se propondo a fazer. Então, justamente, a controladora permanece como responsável e a operadora compartilha ali em determinados momentos essa responsabilidade de sigilo e proteção dos dados. Continuando aí para trazer mais órgãos e mais entidades aí com relação à proteção de dados, gosto sempre de trazer a NPD, que diz respeito à proteção de dados. Seria basicamente aí a responsável por gerir, fazer todo o regimento e supervisão da aplicação da LGPD em todo o território nacional. Seria a entidade máxima que nós temos hoje no que diz respeito à proteção de dados, portanto, sempre haverá uma relação direta entre a NPD e as empresas como um todo, que lidam aí com dados sensíveis e dados pessoais, porque inclusive vai ter um correspondente dessa empresa que vai estar lidando diretamente com a NPD. Então vai ter um vínculo direto entre esses dois pontos, que seria a NPD com o DPO. O DPO, que é essa sigla em inglês, para Data Protection Officer, seria aí o ponto focal de proteção de dados com relação à NPD e fazer esse vínculo direto e ter um contato direto com a NPD para poder prestar contas, para poder fornecer esclarecimentos acerca de proteção de dados. Inclusive aqui dentro do Grupo Witzler nós temos o Leonardo Souza como nosso DPO, ele que é o nosso gerente de desenvolvimento. Ele que está há tantos anos aqui na empresa, agora faz parte também mais uma função aqui dentro, sendo responsável aí por garantir a aplicação das políticas e das práticas da LGPD aqui dentro do Grupo Witzler. Aqui eu gosto de fazer uma pausa e fazer uma ênfase bastante importante, que são os princípios fundamentais da LGPD. Eu separei 3, se eu não me engano aí seriam 7 no total, mas eu trouxe esses 3 aqui que eles nos dão uma excelente direção para onde a LGPD gostaria que nos voltássemos quando nós pensássemos em políticas e proteção de dados, tá certo? O primeiro deles é pensar na finalidade. Onde eu vou empregar esse dado? Não quero só pegar o dado por pegar um dado sensível, o que seja. Eu não quero só reter um dado comigo apenas por ter ele. Eu preciso deixar muito bem estabelecido onde eu vou empregar esse dado. Onde é que eu estou aplicando esse dado? Quando a gente consegue responder essa pergunta, a gente já anda boa parte do caminho para entender a razão, né, o porquê de pegar esse dado e onde eu vou aplicar esse dado, que é justamente aí o segundo ponto que eu já trago, que é a necessidade. Então, o tratamento como um todo deve ser muito respeitoso com relação à vida útil desse dado dentro da empresa. É plena responsabilidade da controladora e aí parcialmente da operadora zelar pela necessidade, pela finalidade e pelo livre acesso. As pessoas que cederam esses dados pessoais sensíveis, muitas vezes, é fundamental que elas tenham esses pilares em mente para entender que dentro de uma corporação, quando você interage com ela, deve-se prezar por esses tipos de políticas e comportamentos, repetindo aí mais uma vez, né? Prezar pela finalidade, prezar pela necessidade e pelo livre acesso, tendo aí transparência nas relações comerciais como um todo. Partindo aí para a conclusão então do nosso encontro, aí eu gostaria de frisar os 3 pilares da nossa proteção de dados aqui do Grupo Witzler, que passa tanto pela aplicação das políticas LGPD, pelos contratos de NDA e pelo nosso quesito de segurança da informação. Então eu diria aí que ela encabeça, esses 3 pilares aí, eles encabeçam boa parte da nossa governança de dados, que é justamente aquele comitê que eu havia falado recentemente, que trata desse tipo de quesito dentro aqui do nosso grupo. E por último, mas não menos importante, nós temos o pilar do livre acesso, que trata justamente da transparência necessária entre a empresa
e a pessoa física que estão ali naquela tratativa de proteção de dados, de troca de informações de forma sigilosa. Então o livre acesso ele é o terceiro desses 3 pilares que eu procurei trazer para deixarmos bem claro aí nas nossas mentes de quais são os princípios fundamentais da LGPD como um todo. E aí, por fim, para fazer o arremate, fazer um breve resumo do que a gente viu aqui hoje, eu trago esses 3 pilares básicos do nosso grupo Witzler que dizem respeito à governança de dados, que fazem parte aí das nossas práticas de ESG, cuidando tanto do aspecto social, que seria da proteção e do convívio dos nossos colaboradores, e prezando pela governança de dados, prezando pelo sigilo das informações de cada um dos nossos colaboradores e de todas as pessoas que interagem com o grupo Witzler como um todo, tá certo? Então eu trouxe aí LGPD, NDA e Sistema de Informação. Melhor, Segurança de Informação. Então a LGPD diz respeito justamente a essas políticas que nós empregamos diariamente no grupo Witzler. O NDA, como eu havia falado, é aquele documento sigiloso com relação às informações de cada uma das áreas, de como cada um lida com essas informações e do pleno respeito a esse fluxo, tá certo? E a segurança de informação, que é uma parte aí mais de TI, que é de responsabilidade da Ferragut Soluções, mas que traz toda uma segurança para quem trabalha internamente aqui na Witzler. E aí, trazendo essa estruturação documental sobre a LGPD que nós estamos fazendo, inclusive estamos disponibilizando na nossa intranet um quesito lá numa das abas que nós temos disponíveis, está lá tratando justamente sobre a documentação de LGPD. Então está disponível política de cookies, política de treinamentos, possíveis códigos de condutas com relação a esse aspecto de proteção de dados. Então agora nós temos uma vasta gama de documentos disponíveis lá na intranet. Muito bem, hoje foi um kickoff, hoje foi um começo de treinamento, um primeiro contato com o assunto, só para nós termos uma breve ideia do que diz respeito à LGPD, do que versa essa lei tão importante assinada lá em 2018 e, de certa forma, me colocar à disposição, colocar o comitê como um todo à disposição dos colaboradores e das pessoas que, porventura, venham assistir esse vídeo e interajam aí com o Grupo Witzler como um todo. O nosso papel é nos colocar à disposição para orientações, para, de certa forma, aí, poder conduzir esses processos internos em que a gente preza sempre pelo respeito às pessoas, pela transparência, pela lealdade nas tratativas comerciais, principalmente. Então, eu acho que é muito importante a gente ter isso em mente, tanto dentro do Grupo Witzler quanto fora do Grupo Witzler, seja aí com terceiros, prestadores de serviços, candidatos a vagas, enfim, todo o ecossistema social que a Witzler está inserido. Queria agradecer a sua apresentação e eu te vejo numa próxima. Até mais.